A madrugada ainda envolvia Pequim em um silêncio denso quando, às 5h32, a viatura preta do Departamento de Segurança Pública parou diante da torre residencial em Chaoyang. O vento frio de novembro cortava a rua vazia, e nem mesmo os primeiros entregadores matinais tinham começado suas rotas. Apenas o som das botas firmes dos agentes ecoava pelo saguão, onde o porteiro, assustado, hesitava em levantar os olhos. O alvo daquela operação era Yuan Ziao, um nome que nas últimas semanas se tornara familiar nas manchetes chinesas e centro de teorias no Weibo. Mas ninguém imaginava que o desdobramento daquela manhã seria tão explosivo, e que marcaria uma virada drástica no já conturbado caso envolvendo Yu Menglong. A operação, segundo fontes internas consultadas com exclusividade por nossa reportagem, havia sido preparada em menos de 17 horas, logo depois que os investigadores encontraram um conjunto de mensagens criptografadas relacionadas a um suposto mentor que coordenava as ações por trás do ataque contra Yu Menglong em Xangai. Embora Song Yiren já estivesse presa desde o fim de outubro, as incoerências na cronologia e nos relatos apontavam para algo maior, uma peça-chave que permanecia oculta. A detenção de Yuan, porém, parecia confirmar o que muitos suspeitavam: Song Yiren não era o fim da cadeia, e talvez nem mesmo fosse o verdadeiro cérebro por trás da trama. O 14 graus andar do edifício estava completamente quieto quando os agentes chegaram ao apartamento de Yuan Ziao. Ele ainda dormia quando a porta foi arrombada. O eco metálico invadir o corredor. Em menos de 2 minutos, o jovem ator, outrora visto como uma estrela em ascensão, estava algemado, encostado na parede, confuso e repetindo frases desconexas. "O que vocês estão fazendo? Isso é um erro", afirmava enquanto era levado para o corredor. O comportamento atordoado contrastava profundamente com a rapidez e frieza dos agentes, que pareciam saber exatamente o que procuravam. A busca no apartamento revelou muito mais do que se esperava. A nossa equipe obteve, com exclusividade, acesso parcial ao relatório de apreensão. Um pendrive preto foi encontrado dentro de uma abertura improvisada no sistema de ventilação da cozinha. Na sala, os investigadores descobriram um celular aparentemente restaurado às configurações de fábrica, mas com dados parcialmente recuperáveis de um backup local. No quarto, escondido sob o colchão, havia um pequeno caderno de capa azul, repleto de anotações em códigos alfanuméricos, além de símbolos repetidos que lembravam rotações de horários e locais. A peça mais intrigante, porém, veio de dentro de uma caixa guardada no armário. Uma foto tirada em Toshao, semanas antes da prisão de Song Yiren. Ela aparecia ao lado de Yuan, ambos usando máscaras e bonés como se quisessem fugir de reconhecimento público. A ligação entre Song Yiren e Yuan já era especulada antes, mas nunca houvera provas concretas. Até agora, o pendrive trazia algo que apenas aumentou o suspense: um trecho de áudio de 3 minutos, aparentemente gravado durante uma conversa privada entre Song Yiren e uma pessoa não identificada. Na gravação, analisada por peritos, é possível ouvir Yiren sussurrando: "Ele não pode saber quem está acima de tudo isso. Só faça o que foi pedido." O investigador responsável descreveu o áudio como a peça que faltava para abrir a porta certa. Enquanto isso, a mídia chinesa fervia. Em poucos minutos, o Weibo recebeu mais de 1 milhão de menções ao nome de Yuan Ziao. Comentários iam de choque à confusão. "Como ele está envolvido? Achei que tudo tinha acabado com a prisão da Song. Isso está parecendo uma série da Netflix." A polícia, no entanto, manteve-se em absoluto silêncio. A maior revelação da manhã ainda estava por vir. Durante a busca no apartamento, os investigadores encontraram um item que alterou completamente a direção da investigação: uma pequena câmera de vigilância portátil, modelo antigo, mas ainda funcional. O cartão de memória continha apenas um arquivo, um vídeo de baixa resolução gravado em Xangai, no mesmo dia do ataque a Yu Menglong. Nas imagens, um homem com capuz conversa rapidamente com alguém cuja silhueta se assemelha à de Menglong. Apesar da baixa qualidade, é possível notar que não se tratava de Song Yiren.
Mais intrigante ainda, não era Yuan. Um terceiro homem estava envolvido. Esse terceiro homem, segundo uma fonte policial que preferiu não ser identificada, parecia ter idade entre 45 e 60 anos. A altura, postura e roupas sugeriam alguém experiente, talvez habituado ao submundo do entretenimento chinês. Essa revelação colocou o caso em uma nova perspectiva. Se Irene havia sido presa como suspeita principal, e Yuan agora se revelava parte da engrenagem. Então quem era a figura que aparecia no vídeo? Seria ele o mentor que os investigadores buscavam? A resposta começou a surgir com outro detalhe encontrado no apartamento de Yuan, um caderno com 3 letras escritas repetidamente, HTX. A princípio, nada fazia sentido. Mas quando a polícia cruzou as informações com dados de registros de eventos e investimentos cinematográficos, um nome emergiu: An Tianchun, empresário influente, conhecido nos bastidores por financiar produções de grande porte, mas com reputação controversa. Era quase um fantasma no setor. Raramente aparecia em público, mas era citado constantemente em conversas de bastidores como alguém que resolvia problemas. A relação entre An Tianchun e Yu Minglong também não era exatamente desconhecida. 2 anos antes, um contrato envolvendo Minglong e uma produtora apoiada por An teria sido rompido de maneira abrupta, gerando prejuízo milionário. Rumores da época afirmavam que An tentara pressionar o ator a permanecer no projeto, sem sucesso. Naquele momento, pouco se falou, e o assunto caiu no esquecimento, até agora. Conversamos com exclusividade com um vizinho de Yuan que, sob condição de anonimato, revelou um detalhe adicional: muitas noites, perto de 2 da manhã, alguém batia à porta do apartamento dele. Era sempre a mesma pessoa. Baixa, usando capuz. Eu nunca vi o rosto. Um funcionário do edifício também relatou que um homem de casaco preto aparecia frequentemente sem passar pelo registro obrigatório da portaria. Esses testemunhos reforçam a tese de que Yuan não estava agindo sozinho. Ao longo da manhã, a polícia científica analisou o celular apreendido na casa de Yuan. Apesar de ter sido restaurado, alguns fragmentos de conversas criptografadas foram recuperados. Uma das mensagens, enviada 6 dias antes do ataque a Yu Minglong, dizia: o alvo já sabe demais. Ele precisa ser controlado. A palavra controlado aparece repetidamente nos fragmentos recuperados. Outras mensagens continham coordenadas geográficas que correspondiam a um estacionamento subterrâneo na região de Pudong, Xangai, o mesmo local onde Yu Minglong teria sido visto pela última vez antes do ataque. Com cada novo dado, o quebra-cabeça ficava mais claro. Yuan Xiao não era apenas um cúmplice, ele era o ponto de ligação entre diferentes atores dentro de uma rede organizada. Song Yiren, apesar de presa, parecia agir sob coerção, algo que sua equipe de defesa já havia sugerido, mas sem provas. E agora, com o surgimento de um possível mentor, a narrativa que antes parecia simples se transformava em uma teia complexa de intenções, ameaças e acordos obscuros. O clímax do dia aconteceu por volta das 14 horas. Uma fonte policial confirmou a nós que o Departamento de Segurança Pública já havia solicitado um mandado de prisão para investigar formalmente An Tianchun. A notícia, mantida sob sigilo, corria discretamente entre investigadores e repórteres de campo. Mas, nos bastidores, todos sabiam, o caso estava prestes a explodir de vez. Yuan Xiao foi levado para a sede policial no distrito de Xixing, onde permaneceria isolado, aguardando interrogatório. Enquanto isso, equipes especiais foram mobilizadas para rastrear todos os possíveis contatos entre Yuan, Song Yiren e Yan. A confirmação da existência de um mentor misterioso faria o caso Yu Minglong mudar de rumo, um rumo que ninguém esperava ver tão cedo. E assim, quando o dia caiu sobre Pequim e as luzes da cidade começaram a acender uma a uma, a população chinesa já tinha certeza de uma coisa: o caso estava longe de acabar. A prisão de Yuan era apenas o começo.
próximas horas prometiam revelar mais do que qualquer um poderia imaginar. O sol já havia desaparecido por trás dos prédios altos de Pequim quando Yuan Ziao foi transferido para a sede do Departamento de Segurança Pública no distrito de Xixeng. A fachada iluminada refletia no asfalto úmido, criando um brilho frio que combinava perfeitamente com o clima tenso que envolvia o caso. Enquanto carros oficiais chegavam e saíam, repórteres se aglomeravam do lado de fora, esperando qualquer sinal de atualização. O silêncio era absoluto. A única certeza era que, dentro daquele prédio, algo grande estava prestes a acontecer. A sala de interrogatório onde Yuan seria ouvido estava isolada, com paredes de aço reforçado e uma tela de vidro espelhado que permitia que a equipe de investigação observasse tudo sem ser vista. Às 18h03, ele foi colocado na cadeira metálica, ainda vestindo a mesma camiseta fina com a qual havia sido preso. Seus olhos estavam vermelhos. Mas não pelo choro, parecia cansaço, como se a realidade tivesse finalmente conseguido atravessar a camada de negação que ele mantinha desde o amanhecer. Os investigadores não começaram imediatamente. Primeiro, mostraram-lhe as fotos recuperadas do cartão de memória. A câmera de vigilância portátil registrara claramente uma troca de palavras entre um homem encapuzado e um Menglong, horas antes do ataque. Mesmo com a imagem distorcida, algo no corpo do homem, a postura relaxada, a forma como caminhava, a maneira como segurava o celular, parecia familiar. Yuan engoliu seco. Ele desviou o olhar, mas o espelho atrás dele não perdoou, seu rosto expôs medo. A primeira pergunta foi simples. Estava com o Menglong naquela noite. Yuan hesitou, movendo os lábios sem emitir som. Quando finalmente falou, sua voz era um fio tênue. Eu não posso dizer. Vocês não sabem do que ele é capaz. Ele quem? Perguntou o investigador. Yuan permaneceu em silêncio, e assim ficou por longos 7 minutos. Até que o oficial colocou sobre a mesa o caderno azul apreendido em seu apartamento. Em uma das páginas, as letras HT apareciam repetidas dezenas de vezes, como se fossem um mantra. Quando viu aquilo, a expressão de Yuan se partiu ao meio. Seus ombros cederam, e pela primeira vez desde a prisão, ele parecia compreender que não tinha mais saída. A confissão não veio inteira, mas em fragmentos, arrastada por pausas longas e respirações trêmulas. Yuan afirmou que conhecera Song Yiren há mais de um ano, quando ambos foram convidados para um evento privado promovido por um empresário influente da indústria do entretenimento. O nome não foi dito imediatamente, mas as iniciais no caderno já revelavam tudo. Anti-Anshun. Segundo Yuan, An era o tipo de homem capaz de controlar carreiras, manipular contratos, construir reputações e silenciar quem se tornasse um problema. Ele financiava filmes, patrocinava estreias, aproximava-se de atores promissores, sempre oferecendo ajuda, favores e oportunidades. Era impossível dizer não, murmurou Yuan. Ele sabia demais sobre todos nós. Perguntado sobre o envolvimento de An no caso de Yu Menglong, Yuan fechou os olhos antes de responder. Long recusou um contrato importante há 2 anos. An não aceitou isso. Disse que ninguém o recusa sem pagar um preço. Frase pairou no ar, pesada como chumbo. O interrogatório continuava. Do lado de fora outra peça crítica se movia no tabuleiro. Yuan, Song Yiren, mantida sob custódia desde outubro, havia solicitado uma nova conversa com sua advogada depois de saber da prisão de Yuan. Em questão de horas, o depoimento atualizado chegaria ao departamento de Xixeng, e mudaria completamente o rumo da investigação. O documento, obtido com exclusividade por nossa equipe, continha uma declaração de Yiren que contrariava tudo o que ela havia dito até então. Pela primeira vez, ela admitia conhecer Anti-Anshun pessoalmente e confessava que havia sido pressionada pelo empresário a participar da trama contra Yu Menglong. Eu tentei sair disso, afirmou ela no depoimento. Mas ele ameaçou minha família. Disse que se eu não ajudasse, algo pior aconteceria.
A revelação colocou fogo nos bastidores da polícia. Não se tratava mais de um caso envolvendo ciúmes profissionais ou intrigas pessoais. Era algo maior, uma rede de manipulação que infiltrava o setor de entretenimento e provavelmente operava há anos sem ser detectada. Os investigadores, munidos do depoimento de Irene, tornaram a sala onde Yuan estava sendo interrogado. O jovem ator, ao ouvir que a atriz havia confessado, fechou o rosto com as mãos. A máscara de lealdade, ou de medo, finalmente começou a ruir. Ele balançou a cabeça, repetindo algo quase inaudível. Eu não queria. Mas quando a gravação de áudio encontrada no pendrive foi reproduzida, o trecho em que Irene diz ele não pode saber quem está acima de tudo isso, Yuan finalmente desabou. Não fomos nós, confessou ele com voz rouca. Nós só obedecemos. An dirigia tudo. An explicou que An Tianchun havia planejado uma série de ações para desestabilizar a carreira de Menglong. A recusa de Menglong ao contrato milionário não apenas gerara prejuízo financeiro, mas também ferira o ego do empresário, acostumado a ter todos aos seus pés. A estratégia incluía perseguições veladas, rumores controlados, contatos estrategicamente manipulados, e, por fim, a emboscada em Xangai. Mais chocante, no entanto, ainda estava por vir. Segundo Yuan, o encontro registrado pela câmera portátil não era um acidente, mas sim uma reunião marcada entre An e Menglong, sob o pretexto de discutir uma possível reconciliação profissional. Quando Menglong compareceu ao estacionamento subterrâneo em Pudong, não fazia ideia de que estava sendo observado, e, principalmente, de que seria usado como isca para uma segunda fase do plano. Essa segunda fase envolvia justamente Song Yiren, cuja função seria distrair, manipular e confundir as investigações iniciais caso algo acontecesse. Ela não queria participar, contou Yuan. An ameaçou revelar algo sobre o passado dela, algo que a destruiria. A informação, no entanto, não foi detalhada, e Yuan se recusou a aprofundar no assunto. Às 21h14, com a confissão parcial de Yuan e o novo depoimento de Irene, as autoridades decidiram avançar. O mandato de prisão contra An Tianchun foi emitido discretamente. Às 22h03, 8 carros da polícia deixaram o quartel em direção à vila de luxo em Haidian, onde o empresário possuía uma mansão imensa, quase sempre silenciosa e protegida por seguranças privados. O cerco foi rápido, porém meticuloso. Fontes presentes na operação descrevem que o portão principal foi derrubado com um único impacto e que a equipe avançou sem encontrar resistência. Quando An foi localizado, sentado em sua biblioteca, com uma xícara de chá ainda quente, não demonstrou surpresa ou indignação. Apenas levantou os olhos, encarou o comandante da operação e disse: "Vocês demoraram." A prisão foi registrada por um dos agentes. Embora as imagens não tenham sido divulgadas oficialmente, nossa equipe teve acesso ao vídeo através de uma fonte interna. O empresário aparece caminhando calmamente, sem algemas, uma estratégia usada quando o detido não demonstra perigo, enquanto repete: "Eu fiz o que tinha que fazer." O mundo do entretenimento é um jogo. Sempre joguei melhor do que todos. Com a confirmação de que An Tianchun era um mentor por trás do caso, as redes sociais entraram em frenesi. Hashtags como número An Tianchun preso e número Justiça para Menglong dominaram o Weibo em questão de minutos. Comentários variavam entre surpresa, alívio e revolta. Alguns usuários diziam que a Sendustri finalmente estava passando por sua limpeza. Outros lembravam que o poder nos bastidores é muito maior do que o público imagina. Ainda assim, várias questões permaneciam sem resposta. Qual seria exatamente o motivo de An para atacar o Menglong? Quem mais estava envolvido? Haveria outros artistas ameaçados ou coagidos em silêncio? Principalmente, o que An esperava alcançar ao orquestrar um plano tão arriscado. O Departamento de Segurança Pública divulgou apenas uma nota sucinta naquela madrugada: "Estamos reconstruindo cada peça deste caso. Não haverá impunidade." Fora isso, nenhum detalhe adicional foi comentado. O caso, que parecia estar encerrado com a prisão de Song Yiren semanas antes, agora se tornava um enigma muito maior. Uma trama que envolvia poder,
medo, manipulação e a face obscura da indústria do entretenimento. E, enquanto Yuan Ziao permanecia isolado em sua cela, e Song Yiren aguardava a próxima audiência, o país inteiro se perguntava: quantas histórias como essa ainda permanecem escondidas nos bastidores brilhantes da